Boa noite. Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Esse mês de setembro, para nós, na comunidade batista Vida Nova Camobi, é um mês de muita alegria, pois nós estamos comemorando 4 anos de vida e nós estaremos durante todo esse mês com vários eventos, reuniões nas quintas e nos domingos, e você é o nosso convidado muito especial. Nós contamos com a tua presença para nos prestigiar. Agora nós vamos ficar com uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite. Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, alma ferida. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensa em desistir, mas eu hoje estou aqui pra te dizer: vá orando, não desista de bater, que esta porta vai se abrir. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Essa chuva de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuva de bênção. Acredite e lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Toda vez que você tenta se alegrar, uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida. É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, alma ferida. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensa em desistir, mas eu hoje estou aqui pra te dizer: vá orando, não desista de bater, que esta porta vai se abrir. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo, a noite passa, vem a
água de tristeza em seu olhar, Jesus Cristo pode agora transformar em chuvas de bênção. Acredite e lute sem retroceder, pois o céu está esperando por você com recompensa. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Bate na porta até abrir, volta a insistir, Deus está vendo. A noite passa, vem a aurora, o sol agora está nascendo. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque assim como nós cantamos, nós estamos expressando com a nossa atitude que nós te escolhemos. Por isso muitos de nós, Pai, deixamos de estar em casa, porque nós entendemos que precisamos do Senhor, nós escolhemos o Senhor, e o Senhor diz na tua palavra que todo aquele que se achegar a ti, de maneira nenhuma o Senhor o lançará fora. Meu Deus, aquele homem, aquela mulher que veio a este lugar nesta noite, para buscar uma resposta do Senhor, para buscar um presente do Senhor, um milagre da parte do Senhor, que seja ouvido nesta noite, que receba nesta noite um presente especial do Senhor, ó Pai. Que ninguém saia daqui da mesma forma que se achegou a este lugar. Se alguém chegou entristecido, que saia daqui feliz. Se alguém chegou enfermo, que saia curado. Se alguém chegou aqui feliz, que saia daqui mais que feliz, porque teve um encontro contigo. Pai, se alguém chegou aqui com o coração apertado, precisando de perdão, que saia daqui com o coração livre, tendo a convicção de que recebeu o perdão do Senhor. Por isso, Pai, opera nesta noite o teu milagre na vida de cada um de nós aqui, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Boa noite a todos. Eu vou repetir porque vocês estão fraquinhos, né? Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Mesmo que você já tenha feito isso, faça novamente. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Diga para essa pessoa que bom que você está aqui. Amém. Isso. Abrace a pessoa da direita, da esquerda. Diga para essa pessoa que bom que você está na casa do Pai. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidá-los então a abrir a palavra do Senhor, para nós ganharmos um tempo, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. E depois eu quero que você, nós vamos ler também Mateus 21, 42. O título dessa mensagem, para nós, que nós vamos meditar hoje, poderíamos dizer assim: qual a nossa expectativa com relação a Jesus na nossa vida? Qual a nossa expectativa com relação à igreja nas nossas vidas? Com relação a Deus nas nossas vidas? Amém, queridos? Já acharam Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espera um pouquinho. Ninguém falou, então nós vamos adiante. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Vamos adiante agora lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 42, e logo nós vamos entender
aquilo que nós estamos lendo aqui, nós já vamos nos assentar. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 42. Amém? Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? E é essa parte A do versículo é o que nós vamos nos deter depois. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Podem se assentar, fiquem à vontade. Amados, como eu disse no início, qual é a minha expectativa, qual é a tua expectativa com relação a Jesus nas nossas vidas? Terça-feira nós estávamos aqui no discipulado. Quem estava no discipulado terça-feira aí? Pode levantar a mão. Amém? E o Espírito Santo falou muito no meu coração com relação a isso. Nós estávamos ali, eu estava substituindo o pastor Adão, né? Porque ele só falava por mímica, ele estava sem voz, estava com problema. Daí ele me convidou para dar aula no lugar dele. E aí, enquanto nós estávamos estudando sobre Jesus, Deus ministrou esta palavra no meu coração. Sobre qual a expectativa que nós temos acerca de Jesus. Por que muitas pessoas hoje, talvez na igreja mesmo, ou fora dela, estão frustradas com relação às coisas de Deus? Talvez porque a expectativa que foi criada em cima do Senhor, ela foi gerada de uma forma errada. Ao ponto que quando você descobriu que não era bem como você pensava, talvez, você acabou por se chatear, por se entristecer. Não que Deus é um Deus que promete e não cumpre. Não é isso. Nós que muitas vezes direcionamos ou canalizamos a nossa fé, a nossa expectativa de uma forma errada. E aí nós vamos entender por que eu li Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7, aqui tem uma profecia messiânica. O profeta Isaías aqui está falando acerca de Jesus. Profecia acerca da vinda do Messias, do Salvador. Amém? Uma das profecias do Antigo Testamento que falava sobre a vinda de Jesus são inúmeras. A primeira delas, Gênesis 3,15, quando Deus falou que viria aquele que iria ferir, que a serpente iria rastejar e ferir o calcanhar do homem, mas viria um que iria pisar na cabeça da serpente. Primeira profecia messiânica, ou seja, acerca da vinda de Jesus à terra, para nos libertar, para nos salvar. Amém? E aí Jesus, quando ele vem, Israel, no entanto, Jerusalém, enfim, está vivendo debaixo de uma opressão muito grande sob o império romano. Estava vivendo debaixo de um jugo terrível. E eles aguardando por muito tempo a vinda do Salvador. Deus já tinha se calado por um período de aproximadamente 400 anos, né, de silêncio. Amém? E eles estavam aguardando, e aí eles estavam com a expectativa de que o Messias seria um rei, assim como Davi, um homem valente, um homem guerreiro, um homem que iria destronar Roma, iria fazer com que a paz reinasse sobre Israel, sobre Jerusalém. Eles entendiam que o Messias viria, e ele iria vir com um exército muito forte, né? Como Davi foi um rei que até hoje é adorado, vamos dizer assim, é respeitado demais, por ser um grande rei, um rei de guerra, que venceu as suas batalhas, um homem segundo o coração de Deus. E aí o povo de Israel, os judeus, estavam com aquela expectativa: quando o Messias vier, ele vai vir com força, ele vai vir montado na sua carruagem, ele vai vir e vai desbancar todo esse reino de Roma, toda essa opressão, e nós vamos viver livres. Esta era a expectativa. Só que aconteceu que Jesus, ele não veio montado numa carruagem. Ele até vai vir novamente montado numa carruagem, amém, para nos buscar. Mas ele veio montado num jumento. Ele entrou num jumentinho. E ele entrou não pregando a guerra, mas sim pregando o arrependimento. Ele entrou não pregando a briga, não destronando Roma, mas assim pregando o arrependimento de pecado para aquele povo que estava com o coração endurecido. E aí, o que aconteceu?
Aí nós lemos ali essa parábola que Jesus está dizendo que um homem arrendou uma terra e colocou ali os homens para cuidar. E depois ele mandou o pessoal lá, e aí eles mataram um, apedrejaram o outro. Depois ele mandou um número ainda maior, é uma parábola, né? Para ir lá falar com o pessoal que estava na terra. E eles fizeram a mesma coisa. Ele pensou assim: então eu vou mandar meu filho, e aí então eles vão respeitar. E aí foi que nós lemos no versículo 42, que a pedra que foi edificada, que os edificadores rejeitaram. Ou seja, Jesus, ele diz assim: eu vim para os meus, e os meus eles não me quiseram. Eu só quis me deter nesse versículo porque falava sobre o fato de rejeitar ao Senhor. Por quê? Porque a expectativa do povo de Israel então era de um rei de guerra, de um rei que iria desbancar todo o trono de Roma que estava oprimindo Jerusalém. E ele veio de uma forma diferente. E aí por isso ele foi rejeitado. E aí por isso ele não foi aceito no meio do povo. Por isso muitas pessoas disseram assim: não, mas este não é o Messias. Este não pode ser aquele que Deus prometera que viria para nos salvar. Porque ele fugiu de todo o padrão de valentia, de guerra. Vocês estão entendendo isso, queridos? Ele fugiu do padrão. Talvez ele não veio como aquele general com botões, com toda aquela, com as suas patentes na roupa, dizendo assim: eu sou um vencedor. Ele veio de uma forma humilde. Mas ele veio para destronar sim o trono de Satanás. A Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo. Só que a expectativa do povo era outra. E o que eles fizeram com o nosso Senhor? Eles crucificaram o nosso Senhor. E ainda assim, quando ele estava crucificado, disseram assim para ele: não és o Filho de Deus? Salvaste a tantos, desce daí, salva-te a ti mesmo e tire-nos daqui. O ladrão falou para ele isso, né? As pessoas zombando do nosso Senhor, não aceitando. Muitos aceitaram com certeza, mas muitos não aceitaram, porque a expectativa, ela foi direcionada de uma forma errada. E o que nós entendemos e hoje, o que nós aprendemos na nossa vida, hoje como cristãos, como crentes em Jesus, como homens e mulheres de Deus? Qual é a nossa expectativa acerca de Jesus nas nossas vidas? O porquê que nós estamos aqui hoje servindo a Deus e buscando o Senhor? Será que a nossa expectativa também não foi direcionada de uma forma diferente? E aí quando Deus não responde aos meus caprichos e os meus desejos, eu não crucifico Ele como o povo no passado o crucificou? Vocês estão entendendo, queridos? Será que eu e você muitas vezes não crucificamos o nosso Senhor? Não colocamos Ele mais uma vez na cruz e apontamos o dedo e dizemos assim: Senhor, eu vim para a igreja não para passar o que eu estou passando. Eu vim para a igreja porque eu estava com a minha vida arruinada e de certa forma parece que nada mudou. Será que muitos de nós às vezes não colocamos o Senhor na cruz novamente? Não crucificamos o Senhor porque nós viemos para a igreja com a expectativa não de servo, mas de Senhor. Como que se Deus tivesse que atender aos meus caprichos e às minhas vaidades. E aí eu vejo muitas pessoas hoje frustradas dentro das igrejas. Muitas pessoas frustradas, chateadas e entristecidas porque não entenderam o propósito principal de ser um cristão genuíno. E é isso que nós precisamos aprender, é isso que nós vamos meditar nesta noite. Amém, queridos? De certa forma nós criamos uma expectativa errada acerca do Senhor. Deus pode transformar nossa vida? Pode. E eu creio que vai mudar nossa vida. Porque aonde Jesus entra, nunca mais, na casa que Jesus entra, nunca mais essa casa é a mesma. Nunca mais. O coração que Jesus entra, nunca mais é o mesmo. Amém? A vida que o Senhor entra, Ele transforma. Porque o Senhor é um Deus fiel. É o Deus que cura. É o maravilhoso. É o conselheiro. É o Pai da eternidade. É o príncipe da paz. É o Deus forte, a brilhante estrela da manhã. Esse é o nosso Deus. Ele diz que Ele é a luz do mundo. Quem andar com Ele não vai mais estar em trevas, mas andará na luz. Então se Ele entra, e se você até então estava em trevas, quando Ele entrar, ou quando Ele entrou na sua vida, com certeza, você não vai mais andar em trevas. Se você estava com fome e sede de justiça, você vai ser farto. Se você estava com fome de Deus, e talvez procurou em vários lugares,
Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você estava com sede, ele diz: quem beber dessa água nunca mais vai tornar a ter sede, porque eu sou água viva. E de mim e de você vai fluir rios de água viva. Amém? Esse é o nosso Senhor. Eu creio nisso. Só que o problema é que muitos de nós criamos expectativas erradas. E aí muitas vezes nós nos frustramos na fé, porque a gente vem para a igreja achando assim: os meus problemas acabaram. O esposo vai mudar. A esposa vai mudar. Não vai ser mais uma tranqueira, né? Vai ser uma bênção. Tem que cuidar o que eu falo hoje, né? Estou sendo vigiado. Ai, ai. Estou brincando. A gente vem dessa forma. E aí muitas vezes não acontece como a gente quer. Porque na verdade, queridos, nós estamos num reino onde o Senhor é o Deus, é o Senhor dos exércitos. Amém? E se nós estudarmos essa situação de reino, quem manda é Ele. Até na questão prática. E aí nós queremos mandar e achar que Ele tem que fazer aquilo que eu quero. E algumas coisas nós vamos falar nessa noite. Qual a nossa expectativa então acerca de Jesus? De Deus. Um Deus que pode realizar todos os meus sonhos? Um Deus que pode realizar todos os meus desejos? Com certeza pode. Mas Provérbios 16, 1 e 2 diz assim: Ele diz que o sonho pertence a você. Pertence o sonho. Você pode sonhar. Você pode ter o desejo. Mas a resposta vem do Senhor. E no versículo 2 ele diz assim: eu peso os motivos. Sabia disso? Se o teu sonho não for para engrandecer o nome do Senhor, talvez Deus não vá realizar o teu sonho. Porque se você realizar esse sonho, você se perde. E Deus não quer que você se perca. Amém? Deus pode realizar o teu sonho? Pode. Mas talvez nem todos os sonhos que você tem Ele vai realizar. E aí você pensa: não, eu vou para a igreja porque as coisas vão mudar. E vai mudar. Dentro de uma caminhada com o Senhor, de uma proximidade com o Senhor. Mas talvez, tudo isso, gente, faz parte de um processo. Não é como o gênio da lâmpada que a gente vai esfregar. Eu tenho um desejo. Agora eu quero tal e tal coisa. Então, alakazam. Né? Tá aqui, tá feito. Daí a pessoa pensa: bom, agora recebi o que eu quero. Agora não preciso mais de Deus. Agora eu vou embora. Amém? E ele diz assim também, Mateus 16, 24. Provérbios 16, 1 e 2. Eu anotei aqui meio abreviado, mas eu vou ler, queridos. Quero que você abra comigo. Amém? Provérbios 16, 1 e 2 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito, ou pesa os motivos. Amém? Então nós temos que analisar os nossos sonhos. Analisar o que tem nos motivado a seguir a Deus. Será que a minha motivação de vir à igreja e servir a Deus é porque eu quero vencer na vida? Amém. Glória a Deus, irmão, você vai vencer. Mas será que você quer vencer na vida para provar para o teu pai, para tua mãe, que quem sabe até hoje nunca acreditou em você e você está ferido na alma, cheio de ressentimento e de mágoa, e você quer dizer assim: eu vou conseguir meu diploma e vou esfregar na cara do meu pai, com arrogância e prepotência? Será que isso vai honrar o Senhor? Será que isso vai engrandecer o Senhor? Ou quando você atingir lá o sonho que você quer, Deus pesa o motivo. Talvez você teve problema na infância, você teve dificuldade, e aí você quer vencer. Amém? Glória a Deus. Isso, amados, nós pregamos que nós precisamos sonhar. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós estamos servindo a Deus, nós temos que sonhar. Porque Deus é um Deus fiel, amém? Mas que o nosso sonho seja para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Olha o que diz também em Mateus 16, 24 a 26. Amém?
É uma passagem muito conhecida, né? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Vocês estão entendendo porque Deus pesa o motivo do sonho? Talvez nós nos frustramos porque criamos uma grande expectativa. Talvez nós aprendemos assim. Quando fomos evangelizados lá, antes de conhecer Jesus, talvez muitas pessoas chegaram para nós e disseram assim: você está passando dificuldade, vem para a igreja. Eu também entendo que a dificuldade e a adversidade é uma permissão de Deus para que hoje nós estivéssemos aqui. Porque eu garanto que se eu pedir para levantar a mão, quem vem por amor? Quem estava em casa, olhando o Faustão no domingo e disse assim: a partir de hoje eu vou amar Jesus e vou para a igreja. Teve um estalo assim. Talvez muito pouco. Agora se eu perguntar assim, quem veio buscar Deus porque estava enfrentando uma dificuldade? Eu acredito que a maioria vai levantar a mão. Quem começou a buscar Deus porque estava enfrentando uma crise, talvez financeira, talvez conjugal, ou uma enfermidade? A grande maioria. Nós nos sentimos enfraquecidos, nós entendemos que precisamos estar próximo do Criador. Então não é errado isso, na verdade a aprovação é uma permissão de Deus, para que a gente se aproxime dEle. Porque nós somos egoístas e se está tudo bem, nós não buscamos a Deus. Quer ver um exemplo disso? Quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, mesmo já na igreja, oramos mais. É ou não é verdade? Tem vigília, estou orando, tem oração, vamos para o monte, vamos lá. É ou não é? Tem culto de prosperidade, finanças, opa, eu vou lá, não vou perder. É ou não é? Aí está tudo bem. Ponteiro do tanque da conta bancária está no cheio. Tudo uma bênção. Irmão, vamos lá orar hoje. Pastor, acho que eu vou ficar em casa. Né? Aí vai deitar, não ora ainda, faz aquela oração ainda. Jesus, Deus te abençoe, já está dormindo, né? Amanhã eu oro, amanhã eu falo contigo. Está tudo bem. Então, na verdade, a aprovação é uma permissão de Deus para nos aproximar dEle. Só que, amados, talvez muitos de nós viemos com essa expectativa. Aí, não, mas então eu vou chegar na igreja e as coisas vão mudar. E na verdade, quando nós viemos para a igreja, nós simplesmente, é como os homens que fazem 18 anos e estão se apresentando no exército, né? Certo? Você está se alistando. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, nós passamos a fazer parte do exército de Deus. Mas o que isso significa, pastor? Significa que você não está mais lutando sozinho. O Criador dos céus e da terra está lutando junto com você. Significa que você pode até perder uma batalha, mas a guerra Jesus já venceu por você há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Amém? É assim que acontece. Uma outra situação, um Deus que pode destruir os teus inimigos, claro que Deus pode. O nosso maior inimigo qual é? É o diabo, pastor. Ele é o nosso maior inimigo, mas o nosso maior inimigo mesmo é nós mesmos. É quando a gente olha na frente do espelho e consegue enxergar com muita clareza e reconhecer todas as nossas falhas e os nossos defeitos. E eu olhar para dentro de mim e dizer assim, eu sou muito feio por dentro, eu preciso mudar. Quando a minha carne, quando o meu eu quer prevalecer contra o Espírito de Deus na minha vida, esse é meu maior inimigo. Sabe por que é meu maior inimigo? Porque aquele que está em Deus, aquele que está em Jesus, a Bíblia diz que o maligno não o toca. Então Satanás não é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é o nosso eu, o nosso ego, a vaidade que está dentro de nós, os nossos achismos. Esse é o nosso maior inimigo. Porque Satanás, quando eu estou em Deus, ele vem por um caminho contra mim, diz a Bíblia, mas por 7 ele vai fugir da minha presença. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará, estará seguro. À noite Deus vai mandar uma coluna de fogo para me aquecer, me conduzir no deserto. Durante o dia Deus vai mandar uma nuvem para trazer sombra e para me conduzir no deserto. Satanás não pode me tocar. Só que eu mesmo me deixo vencer por aquilo que está dentro de mim. Mas existem outros tipos de inimigo que a gente cria também, né?
na nossa vida. Eu não sei qual é que é o teu inimigo. De repente na tua cabeça o teu inimigo é o marido, é a esposa, é o vizinho, é o patrão, né? Talvez não é teu patrão, talvez é teu funcionário, talvez é o teu irmão. Eu não sei qual é o teu maior inimigo, que talvez você intitula como teu inimigo. Talvez teu inimigo pode ser alguém que está sentado aqui dentro. Daí você pensa assim: eu vou para a igreja e Deus vai destruir os meus inimigos, e aí eu vou ficar bem, vai ficar tudo de boa, tudo legal. Daí você vai para a Bíblia e Jesus diz assim, ó: ame os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Mais uma vez a nossa expectativa frustrou. Mais uma vez, se eu não cuidar, eu vou crucificar o Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Mais uma vez o que eu esperava de Deus não deu certo. Senhor, o Senhor tinha que destronar o inimigo, o Senhor tinha que destruir ele, ou o Senhor tinha que mandar ele embora. Aí Jesus vem dizendo assim: ame os teus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Amém? Muito parecido com Jesus no tempo de Israel, né? Será que o povo não tinha uma expectativa assim também? Será que o povo não tinha essa mesma expectativa? Jesus vai vir, vai desbancar os samaritanos, a gente não gosta deles. O pessoal que está na província lá de Tiro, de Sidom, aquele pessoal que é cananeu, eu não quero saber desse povo. Ele vai vir e nós vamos ficar bem. Daí Jesus, ao contrário, ele usa o exemplo dos samaritanos para falar sobre relacionamento, sobre bondade. A mulher que era de Canaã, da região de Tiro e de Sidom, que veio correndo dizendo: Senhor, a minha filha está endemoniada. O que ele diz? Eu não vou tirar a comida dos filhos para dar para os cachorros. Chamou a mulher de cachorro ainda. E sabe o que a mulher fez? Talvez se fosse alguém de Israel, de Jerusalém, talvez não iria aceitar e ia dizer assim: mas quem o Senhor está pensando para me chamar de tal forma? E aí ela pega e diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Daí ele diz assim: vai, eu não vi uma fé tão grande assim. Vai, porque a tua filha já está sã, já está curada. Aí aquela mulher que foi tirar água do poço, Jesus não conversava. Os judeus eram inimigos dos samaritanos. Olha a expectativa do povo, e não falavam com mulher. E aí ele chega e pede para essa mulher: me dá água. E ele se assusta: mas ele é judeu falando comigo, sou samaritano. Mas você não pode. Aí fala sobre o marido dela: não, mas esse já é o teu quinto marido. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, né? Vai se converter, mulher. O que ela fez? Ela foi para casa e anunciou a Jesus em toda a aldeia que ela morava. Talvez muitos dos que estavam ali não fizeram isso, ainda criticavam e diziam assim: se ele soubesse com o que ele está falando, ele não faria isso. Daí Jesus, ele entra na casa dos publicanos, entra na casa de Zaqueu, cobrador de imposto. Os caras não gostavam dele. Qual é a expectativa que eles tinham? Eu vou desbancar o cara, Jesus vai chegar e vai metralhar eles, vai mandar tudo embora. Daí ele pega e entra na casa deles, come com eles e diz assim: hoje entrou salvação nessa casa, porque houve arrependimento no coração desse homem. Ele disse: se eu roubei de alguém, eu vou devolver. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir, porque eu não quero isso para mim. Vocês estão entendendo, amados? Anda na contramão do mundo, na contramão da expectativa. Por isso eles se frustraram e crucificaram Jesus. E por isso muitos de nós crucificamos o Senhor, porque nós esperamos que o Senhor vai fazer diferente. Amém? Um Deus, essa é uma das mais importantes, eu acho. Um Deus que não vai deixar com que passemos por aflições, tribulações e provações. Seus problemas acabaram. Venha para a igreja, os seus problemas acabaram. Amados, eu não quero ser considerado um pastor pessimista, muito pelo contrário. Eu estou sendo franco e claro, dizendo para vocês que o nosso Deus é o varão de guerra que não perdeu nenhuma batalha. Amém? Que Ele é poderoso e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Só que nós precisamos estar conscientes da nossa vida com Deus. Nós não temos imunidade de problema. Nós não temos imunidade de provação. Amém? Um Deus que não vai deixar eu passar por provações. Aí Jesus diz assim: queridos, no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está dizendo aqui? Vocês vão passar também. Mas se você estiver comigo, vocês vão vencer. Amém? Glória a Deus. Daí nós vamos olhar assim. Vamos passar por situação difícil. Será que Deus está comigo? Será que Deus está comigo, pastor, se eu estou passando por situação difícil? Isso não pode acontecer na minha vida, eu sou um crente fiel. Queridos, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. O que diz? Bem-aventurado sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vocês, por causa do meu nome. Vamos ver? Vamos ler na íntegra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém? Pastor, a aprovação é bíblica? É. Significa que Deus está longe de mim? Não. Agora também eu quero dizer para você, né? A aprovação, ela não é permanente. A tempestade, ela veio sobre o barco onde Jesus estava, mas ficou por um tempo. Mas teve um momento que ele se levantou e disse: mar e vento, aquieta-te. Não estou dizendo que você vai passar a vida inteira sendo provado, a vida inteira com sofrimento. Não. O problema é que a nossa expectativa é que nós vamos chegar aqui e fazer assim, ó, e as coisas vão mudar. E aí está o nosso erro. Amém? E olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 12. Tiago capítulo 1, capítulo 2 e 12, diz assim: meus irmãos, tende por grande alegria quando fores provados. Aqui nessa linguagem também diz assim: quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Amém? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E no versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação ou a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Eu vejo muitas pessoas fora da igreja, muitas pessoas afastadas do Senhor, de certa forma crucificando Jesus novamente, porque não aceitaram passar por dificuldade, porque não aceitaram passar por provações, porque não entenderam que a aprovação é para forjar o caráter dele, é para moldar o seu caráter, para trabalhar na sua vida, para ele ser fortalecido, porque para ser aprovado nós precisamos ser provados. Amém? Amados, por isso, eu quero concluir nessa noite dizendo, qual a nossa expectativa acerca de Jesus? Nós servimos a um Deus que quem quer ser o maior, se você quer ser o maior, seja o menor, sirva. Amém? Se você quer ganhar, para você ganhar, você precisa perder. Você quer viver? Você precisa morrer. Como assim, pastor? Se eu quero viver a vida, eu preciso morrer para mim mesmo, para viver a vida de Deus na minha vida. Se eu quero ganhar alguma coisa, eu preciso perder. Não no sentido de perder tudo. Perder, deixar de lado aquilo que eu entendo que é prioridade, para ganhar aquilo que é prioridade para o Senhor. Se eu quero ser grande, eu preciso ser pequeno. Se eu quero ser servido um dia, e nós vamos ser servidos um dia, mas antes disso a gente precisa ser servo, a gente precisa servir. Amém? A gente precisa servir. Mais abençoado é aquele que serve do que aquele que é servido.
Essa é a mensagem do Senhor para a igreja. Amém, queridos? É isso que o Senhor espera de nós. Então que nessa noite, talvez se a sua expectativa, até então foi uma expectativa, de que você não ia passar por situação difícil, de que Deus iria desbancar os seus inimigos, ou de que as coisas na vida, na igreja, que talvez não foi como você imaginava. Saiba que se não está sendo como você imagina, não quer dizer que você não esteja no centro da vontade de Deus. Tudo faz parte de um projeto e de um propósito, porque Deus está forjando o teu caráter espiritual, Deus está te fortalecendo, Deus está te preparando para coisas grandes. Amém? Mas que nós possamos aprender nesta noite com esta palavra, que não sejamos como os judeus na época de Jesus, que não sejamos como eles, que esperamos um rei de guerra e ele veio pregando arrependimento. Que nós possamos então entender que a nossa maior expectativa seja estar no centro da vontade de Deus, e que nós possamos falar como o apóstolo Paulo falava: sei ter em abundância, sei passar dificuldade, sei, estou alegre, né, com o Senhor, se estou triste num momento, mas eu estou com o Senhor. Enfim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei passar dificuldade, mas eu sei também ter abundância. Mas a minha fé no Senhor é a mesma, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Que nós possamos criar a nossa expectativa, ou mudar a nossa expectativa de uma forma diferente com relação às coisas de Deus. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus é fiel para cumprir, mas o tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Teresa era uma menina linda que vivia na igreja, cantava belos hinos e louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham um brilho reluzente, refletindo o amor. Mas o inimigo armou um laço e sobre ela jogou. Teresa então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo. A carne tomou conta do espírito em fração de segundos. E levantando a voz para sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora pra minha vida curtir. As lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos. Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só para lhe fazer o mal. Teresa pelas altas madrugadas conheceu um sedutor que cheio de palavras lhe fazia falsas juras de amor. Então de corpo e alma ao pecado ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Volta pra Jesus, mulher. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vinda ao mundo da AIDS. A dor e o desespero
tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora com o rio, se deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu, não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa a noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora.